Olá a todos, vamos falar um pouquinho sobre as dicas de montagem do vosso kit. Tenho aqui este exemplo acabadinho de montar. Vamos falar um pouquinho como é que vocês podem montar o vosso kit sem haver erros, fazendo com que consigam fazer a montagem sem qualquer tipo de problema. Ora bem, para isso eu vou-vos dar 13 dicas, ok? Essas 13 dicas, na minha opinião, são fantásticas para vocês terem um bom sucesso na montagem do vosso kit. Portanto, ele vai dar 13 dicas. Hein? Contem bem. Fantásticas! 13 dicas. Aguardem. 13 dicas. Fantásticas. Calma. Sentem-se. Ok? Ok? Primeiro de todas, a peça mais importante de montagem de qualquer kit. Eu já montei muitos kits, mesmo muitos kits. Manual é a peça obrigatória quando vocês estão a montar este kit. Peça mais importante, manual. Manual é peça. Calma. Vou pensar um bocadinho. Não. Não é peça. Manual não é peça. Manual. Epá. Não. Os manuais dependem das marcas, têm as suas complexidades, têm os seus desenhos, têm as suas medidas, têm os seus ajustes. Isto são manuais grandes, são manuais complexos na montagem do kit. Torna-se simples se vocês conseguirem ler o manual antes e coordenarem a montagem do vosso kit antes de começarem logo a pôr mãos à obra. Leiam o manual, coordenem a montagem e vai ficar tudo muito mais simples. Por mais experiência que vocês tenham, o manual é sempre a peça mais importante e conseguem, neste caso, ter uma boa coordenação na montagem do vosso kit. Essa dica número 1. Dica número 2. Como vocês podem ver, eu tenho aqui a mesa à minha frente. Dica número 2. Mesa. Não. Não. Dica número 3, da minha parte, para adicionar às 13 muito importantes. Uma cadeira. Mesa. Alguém monta alguma coisa? RC. Fora de uma mesa. Será? Mexer no meu carro, posso mexer nas ferramentas, posso mexer no que eu quiser e nada cai. E pode mexer, diz ele. Tenho espaço para trabalhar. A mesa não está inclinada, as peças não rolam. Ou seja, vocês têm que ter uma boa mesa bem direitinha, bem ampla, para vocês poderem trabalhar à vontade. Ora, portanto, um excelente exemplo. Nota-se perfeitamente que ele tem imenso espaço. Acho que cabem bem 2 dedos de espaço. Muito espaço.
ok? Não esquecer, segunda dica, são coisas simples que eu vou-vos dizendo, mas que fazem depois todo o sentido e facilitam muito o vosso trabalho, ok? Passamos para a terceira dica. A terceira dica, como vocês podem ver aqui na mesa, é o uso das ferramentas. As ferramentas, quando vocês leem o manual e coordenam a montagem do vosso kit, as ferramentas têm de estar colocadas na vossa mesa para não terem que se levantar, para não terem que bater em alguma coisa, para não se esquecerem, para não ficarem com o kit pendurado por montar porque falta uma ferramenta para conseguir montar. Ou seja, coordenem bem o vosso trabalho, deixem as ferramentas ao pé de vocês para vocês conseguirem trabalhar à vontade na montagem do vosso kit. Terceira dica, muito importante. Toda a gente deixa as ferramentas na cozinha. Ou seja, eu vou montar o carro na mesa, não é? Trabalho, no ateliê, na sala, na casa de banho, onde quiserem, e levo as ferramentas para a cozinha. Dá mais jeito. Terceira dica, muito importante. Ok? Após dito aqui a terceira dica, passamos para a quarta dica, que já tem a ver um pouquinho já com a montagem do kit. Ou seja, quando vocês têm aqui a mesa e querem trabalhar na mesa à vontade, vocês também têm que ter espaço e querem trabalhar na mesa à vontade. Vocês também têm que ter espaço E querem trabalhar na mesa à vontade. Vocês também têm que ter espaço. Têm que ter essas coisas todas, têm que ter os pratos ou um pires, alguma coisa para vocês porem os parafusos, para não perderem, para não rolarem. Mas há aqui uma ferramenta que eu utilizo muito. Volto a repetir, tem que ter espaço, mano. Não lhe falta ali espaço, olha. Principalmente com aqueles autocolantes todos ali. Ok. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Essenciais para a montagem e manutenção do espaço. Nesta quarta dica, que é o uso de verniz. Ok. Verniz, meus amigos. Verniz. Acho que não é preciso dizer muito para não. Verniz. Ele usa verniz. Loctite não se compra até no chinês. Não vão ao chinês. Chinês, mau. Não, mas ele não vai ao Loctite. Ele vai ao verniz. O verniz acaba por ser uma boa dica quando vocês estão a apertar alumínio com alumínio, porque o verniz tem uma particularidade muito boa. Cola o suficiente alumínio com alumínio, mas fazendo uma ligeira pressão, ele estala e é fácil tirar o parafuso. Muitas vezes com produtos específicos para que os parafusos não se mexam e levam então a cola de parafuso. Muitas vezes vocês acabam por fazer asneira, porque depois ao conseguirem, ou tentarem conseguir desatarrachar o parafuso, ou a vossa chave é má, ou o parafuso já está meio gasto, já está muito usado, e muitas vezes vocês vão ferir o parafuso e acabam por moer o encaixe do parafuso. E depois para tirar o parafuso é uma dor de cabeça. Eu utilizo o verniz porque acaba por ser não extremamente forte, mas forte o suficiente para manter o parafuso no sítio. Ok? Esta, quando sempre precisarem de alumínio com alumínio, e depois para quem gosta de coisas lindas e fantásticas poderá colocar vernizes de várias cores. Eu utilizo o transparente. Ora, ele utiliza o transparente porquê? O transparente não é bem a cena dele. Ele guarda coisa. Porque os de cor já sabem para onde é que vai, não é?
Ok, só para a dica que eu coloco. Depois cada um pode pôr o rosa, pode pôr o preto, pode pôr o branco, pode pôr o amarelo, o que vocês quiserem. O transparente é porreiro porque não deixa vestígios, ok? E passando isso para os apertos dos parafusos, passamos para as folgas. Portanto, esta é a quinta dica, as folgas. Atenção às folgas. Eu, pessoalmente, eu presto bastante atenção às minhas folgas. Não é as folgas do chassi. Folgas do chassi. Quinta dica muito importante, atenção às folgas. Então, e onde é que está a parte de como resolver esse problema? Portanto, eu mando a dica, mas resolver e como não há. Agora está aqui um trabalho efetivo. Descontinuar a ver. Ou seja, quando vocês montam o kit não convém ter folgas, senão vocês colocam uma determinada afinação no carro e o carro está cheio de folgas e aquela afinação não resulta porque, por exemplo, eu quero X milímetros de camber, quero X milímetros de tow, quero X milímetros de seja do que for, e se aquilo tem folga, acaba por não ser preciso e depois a performance do carro é colocada em causa. Ou seja, sempre que vocês estão a montar o kit, atenção às folgas, tanto a nível dos braços, como a nível dos cabeçotes, dos cubos, seja o que for, todo o vosso kit, atenção às folgas, ok? Evitar com que a peça fique demasiado folgada. Esta é a quinta dica, atenção às folgas, ok? Passando da quinta dica para a sexta dica... Passando da quinta dica para a sexta dica, ok? Portanto, vamos lá ver aqui a coisa. Da quinta vamos para a sexta. Será que da sexta vamos para a sétima? Em que vocês às vezes querem fazer com que a folga fique tão eliminada, vocês acabam por prender a peça. E então é evitar que as peças móveis tenham prisão. Exemplo. Isto é uma caixa que foi obviamente toda construída, não está ainda com o pinhão do motor, está desencostada, e como vocês podem ver não há prisão nenhuma no movimento das rodas. Ou seja, toda a montagem desta estrutura aqui atrás da caixa deste carro está toda livre. Atenção aos rolamentos, atenção a todos os veios, atenção a todas as engrenagens. Ter, neste caso, as peças móveis com folga e sem prisão. Exemplo, os braços. Os braços, se vocês têm uma suspensão toda XPTO e o braço está preso, do que é que serve essa suspensão? Ou seja, o trabalho da suspensão está a ser posto em causa. Ou seja, malta, quando vocês estiverem a construir o kit, todas as peças têm que estar todas folgadas no sentido, ok, delas se poderem mexer sem prisão. Isto merece um som. Portanto, na quinta dica, finalmente eu vejo uma dica. E ele já montou muitos chassis. Atenção aos braços. E porquê? Muitos. Porque quem já montou um chassi já sabe, mas quem não montou, eu vou explicar. Aqui leva lá um género de uns passadores, ok? Para nós conseguirmos afinar o caster. E o que é que acontece? Se nós
utilizarmos espaçadores grossos demais, o que vai acontecer é que o movimento dos braços vai ficar preso, ok? E não é o que nós queremos, porque nós queremos que aquele movimento seja o mais livre possível. Ei! Portanto, tem a ver com suspensão, tem a ver com geometria do movimento da própria suspensão e quase geralmente atinge o chassi também. Paletes. Portanto, isso é muito importante. O que acontece também normalmente é que esses passadores são de plástico e pronto, têm alguma deformidade já origem. Normalmente para não ficar muito apertado, passa-se ligeiramente com uma lixa, só mesmo para tirar aqueles rebordozinhos do plástico do fabrico do molde, deixa sempre ali alguns resíduozinhos, passa-se uma pequena lixa fininha e fica soltinho, garantidamente. Pois é. Falámos sobre as folgas, na dica número 5, passamos para as peças móveis, evitar aquelas folgas excessivas, e muitas vezes vocês querem retirar aquelas folgas e acabam por prender essas peças móveis. Atenção, malta, ok? Quando vocês constroem o kit, vocês passam também por uma dica que eu vos digo, que é a 7ª dica. E não é que acertei? A seguir à 6ª veio a 7ª. Estou-me a sentir... 7ª dica não é nada mais, nada menos do que o uso da parafusadora ou de uma chave. Aqui temos prós e contras. Ou seja, as parafusadoras facilitam muito o trabalho e diminuem muito o tempo de montagem do vosso kit. O pessoal que tem experiência em usar a parafusadora é porreiro, porque obviamente apertam e desapertam rapidamente os parafusos, mas muitas vezes acabam por ferir, ok, os parafusos e o cabeçote do parafuso acaba a começar a ganhar então aquela cama que poderá depois moer o parafuso. Há quem trabalhe bem com as parafusadoras, tem prós e contras como eu falei. Atenção, eu uso, mas uso sempre dentro de um certo rigor, porque muitas vezes parafusos pequenos não precisam da parafusadora. Não, meus amigos, nem no início, nem no fim, nem no meio, ok? E eu poderia ponderar a utilização da parafusadora em escalas muito grandes, de um 8 para cima, ok? Eu também já montei muitos chassis grandes. Ai. Não. No princípio não, nem no meio nem no fim. Sabem porquê? Porque vocês com a parafusadora em parafusos M3, ninguém tem, ou pelo menos se quiserem fazer arriscam-se a não perceberem se o parafuso está a entrar realmente direito. E isso é mais grave quando estamos a apertar em plástico, ok? Em alumínio, se aquilo encavalitar, prende. E aos chamados afustos, ou quase afustos, afustos mesmo. Agora em plástico, corremos o risco do parafuso não estar a entrar perfeitamente direito. E aí depois o que vai acontecer é o parafuso ao chegar ao fim não vai apertar corretamente. Quando desapertarem uma próxima vez já não vão conseguir apertar como deve ser. E acho que é isso. Parafusadora, não. Okay. Utilizem então a chave à mão para vocês sentirem o torque, a força que é necessária para apertar ou desapertar o parafuso. Uma dica: quando estão a apertar, o início poderá ser feito com a parafusadora. Quando o parafuso está a chegar ao fim do curso, utilizem a chave para fechar então e ajustar o parafuso, ok? Para não apertarem demasiado e não moerem a rosca interna ou moerem a cabeça do parafuso. Para desapertar faz exatamente ao contrário.
Para desapertar, fazem exatamente ao contrário. Portanto, apertam, desapertar é exatamente ao contrário. Ao contrário. Começam com a chave, dão aquela força inicial, ele já está quase desapertado, o parafuso é grande, chegam com a parafusadora e desapertam o resto do parafuso, ok? Malta, esta foi a 7ª dica. Em relação agora à 8ª dica, esta vai demorar um bocadinho mais tempo, que diz respeito aos amortecedores. Quando vocês estão a montar estes amortecedores, vocês precisam de ter muito cuidado, visto que isto são peças muito delicadas. Estes amortecedores utilizam óleos, utilizam silicones, utilizam óleo mineral, seja o que for. Esses óleos, esses silicones, são obviamente lubrificantes. Sempre que vocês montam as borrachas nos vossos amortecedores, antes de a porem nos amortecedores, coloquem-as sempre úmidas com essa mesma matéria. Ou seja, a matéria que vocês vão utilizar no amortecedor, na peça passem-nas principal, para as borrachas ficarem hidratadas e as borrachas conseguirem facilitar depois a passagem, por exemplo, em relação aos O-rings, a passagem do veio, ok? Este veio poderá ferir o O-ring caso o O-ring esteja com pouca lubrificação. Okay? Sempre que possível utilizem os silicones para lubrificar essas mesmas borrachas. Até poderão colocar algum silicone ou óleo mineral, seja o que for que vocês estiverem a usar, nestas roscas quando vocês depois apertam, ok? Aqui esta rosca que tem uma borracha interna e assim acabam por não ferir essa borracha interna e facilitam o aperto e hidratam essa mesma borracha. Okay? Em relação ao veio do amortecedor, outra bela dica. O uso de alicates poderá ferir aqui o veio, ok? Portanto, quando vocês utilizam os alicates, estes alicates, por exemplo, têm esta textura aqui, esta grelha, e esta grelha consegue facilmente danificar o veio. E para isso utilizem alicates que tenham pelo menos esta face, ok, lisa, para não ferir tanto o veio. Um truque que vocês podem fazer é utilizar um pano e agarrarem então o veio para conseguirem depois apertar os cabeçotes. Outra dica. Então, mas ele não disse que eram 13. Então, esta também é uma bela dica. Por casa. Beijo. Poderá ser através do alicate de corte. Isto parece ser extremamente agressivo, mas não é se vocês colocarem o alicate de corte no rescado. Aqui, quando vocês apertam depois aqui o cabeçote. Se utilizarem o alicate de corte no rescado, não tem problema nenhum. Ok, malta? Mas só no rescado. Ok? Isto para a montagem do amortecedor. Outra dica. Quando vocês colocam os E-rings dos amortecedores, os E-rings não é nada mais, nada menos. É impressão minha ou ele disse rings? Portanto, rings devem ter uma forma de um E. Estas coisas pequeninas, muito difíceis de conseguir agarrar. 6.5 hours later. Um truque, vocês façam pressão no dedo para baixo e aqui está ele. Ok? Nada que saber. Ou vocês terem um E-ring, reparem que os E-rings são muito pequenos. E quando vocês colocam o E-ring, um C, o E, seja o que for, chamem-lhe o que quiserem, mas este E-ring... Espera, ele lembrou-se... Não, por acaso eu agora a falar assim... Não, é verdade. Aquilo. Acho que é um... Não sei coisa. Mas há alguns que têm lá uma coisinha pequenina que até pode fazer um E.
Afinal, o rapaz até tem um bocadinho de razão. Mas coisa pouca. Coisa pouca. Só a minha dica. Acho que lá na peça principal, aquela coisa que se chama manual, acho que não está lá, é ring. Só para depois não andarem à procura. É uma molinha, e esta molinha muitas vezes dá uma dor de cabeça quando vocês estão a utilizar para prender o pistão ao veio. A mim já me deu foi uma dor de costas. Porque tive que andar de culpa ao ar à procura de uma. E estes R-rings, há 2 truques que vocês podem utilizar para conseguirem montar sem perder estas pecinhas, que isto é uma dor de cabeça muitas vezes para algumas pessoas para conseguirem montar. Utilizam o paninho, ok? Quando estão a apertar o R-ring e fecham tudo para caso falhem o aperto, o R-ring não saltar fora da secretária, não ir para o chão e não o perderem, ok? Utilizem um pano. Outro truque que vocês poderão usar é o uso do saco de plástico e, neste caso, colocam o amortecedor, ok? Com o R-ring. Imaginemos que eu tenho aqui o veio, que é pôr o R-ring, coloco o R-ring e cá dentro do saco aperto, ok? O R-ring salta e há de ficar dentro do saco. Isto também outra dica quando vocês estiverem a montar os vossos kits, ok? Quando vocês estão então a montar estes amortecedores, passo da 8ª dica que a gente estava aqui a falar, dos silicones, do veio do amortecedor, dos O-rings, do saco, da toalha, etc. Há aqui coisas, como vocês viram, temos aqui muitos alicates. As ferramentas próprias, se vocês têm uma chave em que a cabeça, a ponta, não é a melhor, é feita de material manhoso, vocês têm alicates foleiros. Quando eu digo foleiros, não quer que seja mal interpretado, mas quando vocês têm material que não é adequado para a montagem do kit, torna-se mais difícil e poderão fazer asneira. Poderão moer cabeças, poderão moer parafusos, poderão riscar veios. Por exemplo, se eu estou a apertar um parafuso destas dimensões, ok? Vocês podem ver. Se eu estou a apertar um parafuso destes, eu não vou utilizar uma chave. Mas a chave dá até a mesma cabeça. Oh malta, mas o torque que vocês dão não tem nada a ver, né? É uma questão de tamanho de chave. Okay? Utilizem chaves adequadas, utilizem alicates adequados. Eu, por exemplo, com este alicate posso segurar facilmente este veio e nunca o irei ferir, porque isto são alicates próprios para esse efeito. Okay? É mais fácil vocês construírem o kit se tiverem materiais adequados para o fazer, ok? Não têm que gastar muito em ferramenta, têm que escolher as ferramentas como deve ser. Uma chave mais pequena para parafusos mais pequenos, uma chave maior para parafusos maiores. Malta, cuidado na montagem dos kits, ok? Utilizem as ferramentas certas. Esta é a minha 9ª dica para vocês. Em relação agora aos cabeçotes, é a 10ª dica que vamos falar. Em relação aos cabeçotes, quando vocês estão a montar o chassi, é a altura onde vocês forçam mais as peças. E estes cabeçotes, para entrar, tem que se fazer alguma força. É verdade. Esses cabeçotes convém verificar as folgas, mas se repararem... Ok? Vou tentar mostrar aqui. Eles estão totalmente livres, ok? Mas não têm a folga. Ou seja, ele aqui não mexe, ok? Mas estão todos soltinhos. Estes aqui atrás, ou seja, tudo o que são estes cabeçotezinhos, ok malta, tem que estar todos soltinhos, de modo a que não haja prisão nestes cabeçotes, porque nestes cabeçotes é muito fácil vocês fazerem as tais asneiras, como a gente falou na 5ª e na 6ª dica em relação às peças móveis, em relação às folgas, às prisões, etc. Tenham algum cuidado no encaixe desses mesmos cabeçotes. Passo então para a 11ª dica. Como eu falei,
aqui estes cabeçotes é a única altura do kit em que vocês têm que fazer força. Mesmo na montagem destes cabeçotes aqui com a suspensão, vocês têm que fazer força. Obviamente, é que entra sempre com alguma agressividade no sentido da força que vocês vão aplicar. Todo o resto do kit não é preciso aplicar força, malta. Tudo a utilizar calma, destreza, perícia, paciência durante a construção do kit. Não é preciso estar a forçar as peças. As peças não são forçadas durante a montagem dos kits. A única altura são mesmo estes cabeçotes. Nada mais. Ok? Ter atenção a isso para que não haja peças a serem forçadas. 12ª dica. Estes cabeçotes, os braços, ou seja, sejam as torres, não é o caso deste carro, mas seja que peça for, elas são cortadas de uma grelha de plástico. Grelha essa que traz sempre depois, quando vocês tiram os cabeçotes, quando vocês tiram os braços, quando vocês tiram as peças que querem usar, mesmo estes suportes de bateria, aqui era onde eles estavam justos a estes tipos de grelha, a este tipo de armação que traz as peças. E se vocês repararem, não há nada, ok? Estes cabeçotes estão todos lisinhos, estas peças aqui estão todas lisinhas. A pessoa, quando tira do kit, convém arear, convém limar, convém com x-ato cortar o excesso de material, por uma razão. Não é para ficar bonito, mas imaginemos este braço aqui, a ponta de plástico, ok? Poderá tocar no resto do chassi e então a mobilidade dessa peça poderá ser colocada em causa. E muitas vezes a peça foi bem colocada, está tudo certinho, mas essa peça está presa. Essa peça tem ali uma ponta em que não se topa. Ou seja, vocês têm aqui isto, imaginemos que eu tenho um plástico maior, começa-me a tocar na estrutura e a estrutura é colocada em causa porque eu tenho essas pontas de plástico a limitarem o movimento da peça. Ok? Todos os plásticos deem sempre um olho nessas pontas de plástico, desses cabeçotes, desses braços, dessas torres, seja o que for, e tirem esses excessos de plástico. Ok? Esta é a minha 12ª dica. Última dica, 13ª. Quando vocês constroem o kit vem com um setup de fábrica, vem com um standard, vem com um padrão, vem com uma certa afinação. Afinação é essa que pode servir para mim, mas poderá não servir para o outro. Está a ser fofinho. O Henriquezinho agora está a ser fofinho. Ele está a dizer, poderá não ser o melhor para vocês. Pois, ele está a dizer errado. E está a dizer errado porquê? Porque não vai ser mesmo, de certeza absoluta. Seja lá onde for e como for, ok? Setup standard não é um setup. Ok? Como ele está a dizer, é uma prancha de lançamento. Ok? E muitas vezes vocês acabam de construir o kit, levam o kit para a pista, levam o kit para a rua, façam o que quiserem com o kit, mas o kit não está bom nas vossas mãos. Então não está. Este kit estava espetacularmente bem nas minhas mãos. Muitas vezes é a afinação, ok? E a afinação que eles metem de fábrica poderá não coincidir com a vossa afinação. Isto é uma base e é a partir dessa base que vocês depois vão afinar o vosso carro para o vosso gosto, para a vossa técnica, para a pista que vocês vão usar. E então aí sim vocês vão perceber o potencial da ferramenta que vocês têm. Ou seja, o setup de fábrica não é milagroso e muitas vezes não está adequado. E então eles fazem aquilo com um certo padrão para que todas as peças possam estar alinhadas e não interfiram muito com aquela afinação de fábrica. Essa afinação de fábrica é um standard. Querem saber como é que se afina? É, não é? Quer saber? Pois, sabem muito. Vou ver os vídeos. Vejam os vídeos anteriores. Está lá. Vão lá. Vão lá.
Vão lá à procura. Vão lá ver se não está lá. Pois é. Ok, malta. Não julguem logo os kits após estarem montados, que o kit porta-se assim, que o kit porta-se assado. Deem tempo. Afinem as máquinas. Espero que tenham gostado. 13 dicas. Para mim foram umas 15 ou 16, mas pronto. Vou pegar neste final que ele disse, que é muito importante para vocês ouvirem. Nós já tínhamos falado nisto na primeira mesa que nós fizemos. Infelizmente ainda não conseguimos fazer a segunda, como temos andado a prometer há imenso tempo. Éramos para fazer um live, também não surgiu porque eu ainda não me inteirei suficientemente com o streaming e como fazer aquilo com um bocadinho de profissionalismo. Pessoal, nós temos anos de RC. Ok? E vocês veem alguns de nós a andar bem. E são muitas horas de experiências. Tira aqui, mexe ali, aperta acolá, mete aqui, tira acolá, experimenta isto, experimenta aquilo. Ok? Para além disso, temos horas e horas e horas disto. E isto também precisa ser afinado. Treino. Não pensem que por terem um carro igualzinho àquele Tony que anda muito bem, vocês vão conseguir andar. Não vou conseguir. Vocês têm que treinar, têm que mexer, têm que testar muito. Ok? Agora, depois destas palavras de carinho, metam lá aí um likezinho e subscrevam, e se faz favor, porque isso é muito importante para nós. like, subscrever, campainha, ok? Que é para nós continuarmos com este ânimo e continuar a levar este desporto por bons caminhos. Estamos cá para ajudar. Deixem comentários, façam perguntas, estão à vontade. Sempre que nós virmos e pudermos ajudar, contem connosco. Fiquem bem. Saudinha da boa. E, neste caso, explorem o vosso kit. Brinquem com o vosso kit. Gozem o vosso kit. Ok, malta? Espero que vos tenha ajudado em alguma coisa. Alguma dúvida? Estejam à vontade.